Bom dia! Tudo bom com vocês? Então, gente, a gente vai continuar com o nosso assunto do capítulo 2, né? Sobre ideologia e arte. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre publicidade, propaganda, como que a arte está, né, permeando esses caminhos e também como isso se torna, né, como a arte agregada a essas duas coisas, publicidade e propaganda, como a arte trabalha, então, no sentido ideológico, perfeito? Então, abre lá seu livro, na página 23, e acompanha comigo a leitura, e aí marca, tá? Aproveita, pega o seu marcador aí e marca o que eu vou pontuando aqui no seu livro, na sua apostila, tá bom? Vou abrir só mais um pouquinho aqui para ficar bem grandão na tela. Arte e publicidade, ideologia das massas. Você já parou, né? E a primeira parte do texto, né? Esse primeiro parágrafo aqui, vem me perguntando assim: você já parou na quantidade de propaganda que você recebe? É muita informação, é imagem, é figura, e é em todos os lugares, é na internet, é entre um vídeo e outro, é na televisão, né? Revista e jornal para quem ainda compra, ou rádio para quem ainda escuta. Sempre a gente está sendo bombardeado por um monte de informação, por um monte de imagens, mas nem sempre foi dessa maneira, né? A gente começa a trabalhar essa ideia de imagem, né, associada à propaganda há bem pouco tempo. Essa profusão, né, visual, está bem aqui embaixo, ó, ela é, ela é recente, né? Antes era apenas, não havia tantos meios de comunicação como a gente tem hoje e a facilidade de acesso. Então, a maioria era com palavras, eram textos, né, fazendo propaganda de algo. Porém, ó, apesar, e aí é isso que eu gostaria que você marcasse. Ó, apesar de estarmos cercados de múltiplas perspectivas ideológicas, algumas poucas se sobrepõem às demais, valorizando determinadas formas de pensar e até de existir. Em uma estrutura social, as classes dominantes difundem suas ideias como verdadeiros e muitas das vezes se sentem ameaçadas pela diversidade ideológica e podem perseguir e até eliminar os pontos de vista opostos. A censura, o exílio e a repressão podem ser meios autoritários para impor uma ideologia como doutrina, né? Então, essa forma de pensar, ela é ideológica, ela é muito forte, né? E você vai falar assim, mas o que isso tem a ver com arte? Você vai ver que a publicidade trabalha em cima disso, né? Para eu falar, né? Em geral, eu falo que esse refrigerante aqui é melhor por conta disso, disso e disso, e deprecio a outra marca, certo? Então, assim, eu exalto isso e falo e vendo isso como verdadeiro e coloco isso aqui como dizendo que isso aqui é ruim. E não é refrigerante, refrigerante é ruim, ponto. Sabe? Não tem refrigerante bom e refrigerante ruim. Tudo é ruim, né? Já está comprovado isso. Ciências falam sobre isso, certo? Mas a propaganda não. Propaganda não, mas é. Aí mostra várias sensações, não diz nem que é bom assim, falar, né? Mas apresenta um universo tão gostoso, vende uma sensação, vende uma ideia de frescor, de saciedade, né? De liberdade, né? Então você acaba consumindo algo que você sabe que é ruim. E ainda você ainda fala que o outro é ruim, mas não, tudo é ruim, entende? Em relação ao refrigerante, né? E quando a gente parte isso para qualquer outra área, a gente vê que sempre vai ter alguém querendo se sobrepor a outro, né? A outra pessoa, né? E hoje em dia a questão do respeito está muito em voga,
né? Porque o fato do outro pensar diferente de você não quer dizer que ele é errado, né? Apesar dele estar indo por um caminho da qual você não concorda ou que você não gosta, não é isso que você quer para você, não quer dizer que ele esteja errado. Lógico que o certo é o certo e o errado é o errado, mas isso vai, o que eu quero deixar claro é que isso é de acordo com o que você acredita, com os seus princípios, tá? Vamos lá. A publicidade e a propaganda, ó, a publicidade e a propaganda são meios poderosos de implementação maciça de uma ideologia, aquela coisa do certo e o errado, né? Bem diferente, que dependem dos conhecimentos sociológicos e psicológicos das massas, né? Isso é trabalhado, não é à toa que fica massificando e ficam martelando isso na sua cabeça o tempo todo em relação a um produto, a uma marca, tá? Então, como eu falei, ó, logo no início, antes do início do século, olha só, as propagandas eram assim, tá vendo? A Coca-Cola ainda nem tinha a tipografia, aquela letra oficial, tá? Essa é uma das primeiras campanhas publicitárias da Coca-Cola no final do século XIX. Né? O universo da propaganda mudou muito, todo esse conceito, né? Então, se trabalhava muito os tipos de letras diferentes para chamar atenção para algum tipo de anúncio e tudo mais, né? Até que eles começaram a publicar através da litografia para várias tiragens, várias propagandas, tá? E assim difundir cada vez mais um produto. A diferença entre publicidade e propaganda, né? No Brasil, não, a publicidade é você tornar algo público, né? E propaganda é você vender aquela situação. Né? Aqui no Brasil, as duas se entrelaçam. Né? O conceito, a teoria de cada um é diferente, mas eles acabam se juntando, né? Eles acabam virando sinônimos. Né? E se você vier bem aqui embaixo, ó, já publicidade significa, quer ver? Aqui eu falo dos dois aqui, ó. Ó, a palavra propaganda tem o sentido de propagar, né? Ela é como se fosse um anúncio. Eu estou propagando aquele anúncio, certo? Estou espalhando aquele registro, né? Isso começou e é interessante isso lá com Gregório, aqui, ó, Gregório 15, já estava contando aqui. Gregório 15, né? Idade Média, muito o analfabetismo assim em voga, pouquíssimas pessoas sabiam ler, tá? E os cardeais havia uma necessidade de propagar, né? E daí veio esse sentido da propaganda de propagar o evangelho, o cristianismo. Lembra das Iluminuras, né? Que aqueles livros manuscritos assim que tinha uma capa toda trabalhada e aquela primeira letra toda executada, toda bonita, parecia um lettering, né? Mas bem elaborado. Então, nessa época, com essa propagação do evangelho, né, do cristianismo, começou a surgir essa ideia da propaganda, né? Naquela situação, era para evangelizar uma massa, certo? A propaganda hoje em dia também tem essa mesmo conceito, né? Não religioso, porém de propagar algo, um assunto, uma situação, tá? A publicidade, aqui embaixo, ó, já significa tornar público a partir dos meios de comunicação. Ó, deixa eu cuidar. Ó. A partir dos meios de comunicação de grandes abrangências, com o propósito de fornecer o máximo de informação possível sobre produtos e serviços e persuadir o público a consumi-lo, né? Então, uma boa propaganda requer uma excelente publicidade, certo? Eu anuncio algo, eu propago algo e o uso da publicidade para que todo mundo conheça, né? Isso a gente tem muito agora, nesse momento que a gente está vivendo, as vendas online. Como eu posso saber como eu posso consumir um produto? A pessoa tem que fazer a propaganda dele
E tem que fazer, não só apenas falar, eu estou vendendo máscara, por exemplo. Eu tenho que investir nesses meios de publicidade para que eu consiga alcançar o maior número de pessoas, que o maior número de pessoas conheçam o que eu estou fazendo, certo? E comprem, né? Beleza? Então, as duas caminham muito juntas. Publicidade também é arte. E aí eu te falo que arte é tudo. Arte é vida. Então, eu já respondo logo. Sim, não, é sim. Tá? E você vai ver que a publicidade trabalha com algo, aqui, ó, essências criativas. Tá? Tanto a arte, como a gente conhece, como a publicidade, ela trabalha com essências criativas. Tá? O que a publicidade faz? Né? E aí caminha junto com a arte. As duas buscam criar narrativas diversas, capazes de provocar emoções, sensações e também convencer as pessoas acerca de uma ideia ou um conjunto dela. Certo? Então, assim, vai usar da arte para trazer, para que aquilo fique mais vistoso, né? Mais gostoso de se olhar, né? E aí o texto mostra essas duas figuras aqui. Bombril é uma marca de muito tempo. E nos anos 80, ela tinha uma característica da propaganda, né? Era sempre com o mesmo ator e sempre com umas tiradas muito atuais da atualidade, daquela época, dos anos 80, né? Mas sempre fazendo pontes de conhecimento, tá? De cultura global. Né? E essa é a grande sacada da publicidade. Buscou o que a publicidade, né, fez. E não só nessa propaganda, buscou, deixa eu conseguir marcar aqui, buscou apropriar de imagens de diversas referências da cultura global para agregar aos produtos e à marca ideologias existentes nessa referência. Né? Aqui a gente tem uma obra, um autorretrato de Picasso. E eles fizeram uma campanha publicitária transformando a marca como se fosse uma característica de uma obra de Picasso. Uma marca totalmente geometrizada. Né? E aí, assim, eles trabalharam com diversos tipos de linguagens. Beleza? Dando origem, né? Isso a gente vai ver e vocês vão conhecer, dando origem ao que a gente chama de pop art. Né? Até aqui, a publicidade pega do que está acontecendo na arte e traz para o mundo das massas. Né? Então, eu peguei aquela propaganda lá da Bombril estilo Picasso e espalhei. Né? O contrário também pode acontecer. Né? Então, aqui a primeira coisa assim, vimos... Parou. Aqui, vimos como a publicidade pode, em muitos casos, apropriar-se de referências visuais e ideológicas da arte. E o contrário, seria possível? Né? Sim, é possível. Né? E isso aconteceu com a pop art nesse período, né, que foi de 1950 a 1960 e reverbera até os dias de hoje. Tá? O que foi a pop art? Foi um movimento artístico que tornava um pressuposto básico a ideia de que as radicais transformações sociais e culturais sofridas com a expansão dos modos de vida capitalista e, consequentemente, com a massificação dos meios de comunicação, não poderiam ser ignorados pela arte. Então, a gente tem um cara chamado Duchamp, quase me perdi aqui. E ele foi um dos expoentes dessa arte, certo? Ele colocou um mictório como uma peça de obra de arte no museu, tá? E aí isso causou uma certa... que isso? Isso é uma obra de arte, né?
Então, lógico que ele queria causar esse desconforto. Ele pegou o meio, um objeto massificado, que quem não possui um vaso sanitário, né? Que local público não tem um mictório? Então, ele se apropriou de um elemento da massa e trouxe para o mundo da arte. Fez essa troca, né? Isso causou um certo... Opa, que isso? Como assim? Né? Um outro também que se apropriou, né, dessas ideias foi um artista, e aqui você está vendo uma latinha de... Ai, meu Deus. Uma latinha de sopa de tomate, né? Um outro artista que também fez foi Andy Warhol, tá? O Andy Warhol, ele retratou uma lata de sopa muito consumida nos anos 60 na América, né? Havia uma propaganda muito massificada em cima das sopas Campbell. E ele retratou, colocou várias sopas como se fossem retratos da sopa, né? Como se fossem de artistas. E aí depois ele fez isso com artistas famosos. Você certamente já viu as fotos de Marilyn Monroe, de Michael Jackson, né? Com as cores diferentes, né? A mesma fotografia, só mudando o efeito, né? Porque eram pessoas que estavam na massa, assim, que estavam constantemente na mídia. Então ele transformou em arte, né? Ele transformou em peça, em museu, né? E isso justamente, se é ou não, é o que eu falei, são pensamentos ideológicos diferentes, né? Mas isso fez com que a galera ficasse, né? Que é isso? O que está acontecendo? Né? E aqui, bem no finalzinho, ó, os artistas envolvidos com o movimento passaram a se apropriar de signos estéticos pertencentes ao universo do consumo popular. A sopa, o refrigerante, né? Fosse ele âmbito da cultura ou da sociedade em geral, entre os quais podemos citar o cinema, a televisão, publicidade, política, história em quadrinho, ilustração, fotografia, tudo, tá? A pop art, que está bem aqui no finalzinho, a pop art foi responsável por deslocar referência da cultura popular, comumente vista como vulgares, para ambientes de divulgação e circulação da arte, tais como museu, galeria e exposições. Foi o que eu falei, né? Você pega o retrato pinta, né? Um retrato de uma pessoa popular, né? Na mídia, mas assim popular, sem nenhuma valor histórico daquela atualidade, né? Vamos falar assim. E coloca ela no museu. Isso causa um certo desconforto. Pego um vaso e coloco dentro do museu. Isso causa um desconforto, certo? E isso levanta questionamentos, né? E na arte, assim, falem bem ou falem mal, mas falem da arte, sabe? É isso que a arte quer, né? Fazer com que a gente pense e reflita sobre isso, tá? Um dos expoentes, né, mais assim usados também, né, foi os quadrinhos, né? Lá nos anos 90, no início, né, aquela febre dos quadrinhos, o Andy Warhol e o Lichtenstein, eles também trabalharam com essa linguagem. E é a nossa proposta de atividade, tá? Você vai pegar uma revista, e aí eu trouxe até vou colocar aqui para vocês uma figura. Você vai pegar o rosto, tá vendo? Vai pegar uma folha branca, pega um rosto de uma revista qualquer, pega uma folha branca e contorne esse rosto, tá vendo? Ó, eu contornei aqui, eu acho que dá até marcado. Ó. Quando você tirar da folha, você vai ver que tá, né? Que vai ter o sombreado. Você vem com a canetinha e faz todo o contorno, tá? E você vai fazer essas bolinhas, essas interferências aqui, como se fosse da pop art, porque é uma característica da pop art, tá? Ai, tia, eu não tenho revista. Não tem problema, tá? Você pode pegar um retrato de alguém na tela do computador, pega a folha, dá para copiar também. Depois você vem com a canetinha e reforça. Aí você fala, professora, não tenho computador, só tenho celular. Não tem problema. Você vai fazer, então, um autorretrato seu,
tá? Folha branca, quando eu falo, é a folha do caderno de desenho ou uma folha branca mesmo que você traga para o caderno de desenho. Então, você vai usar ou a revista, ou a tela do computador, ou você, certo? E aí você desenha, faz um autorretrato, se você não tiver a revista com a cara, com o retratão grandão, faz todo o contorno do seu rosto, tá? E vem pintando com essas bolinhas. Deixa eu ver aqui se eu consigo mostrar uma outra referência de fotinho para vocês. Olha só. Tá vendo? Peguei uma outra foto menor, que também dá esse efeito. Tá certo? E é isso que eu quero que você faça. Feito isso, deixa eu ver se dá para passar um outro aqui. Isso é o que você já viu. Feito isso, você vai tirar uma foto e enviar lá na plataforma. Tá bom? Um beijo. Fica com Deus. Na dúvida, pergunta, tá? Tchau, tchau.